Para o cristão não é diferente. Para o cristão também existe uma aliança entre Deus e o Filho, entre Deus e o cristão. Quem está entendendo, diga amém. Deus não quer que a gente se relacione com Ele e com Satanás. Ele não quer uma vida amorosa a três, não. Ele quer uma exclusividade. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não tem como servirmos a dois senhores. Não tem como nós servirmos a luz e as trevas. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o inimigo. Lembrei de uma situação aqui. Encontro com o amor de Deus. Quem já foi para o encontro com o amor de Deus, diga glória a Deus. Quantos foram livres, digam amém. Estou vendo que alguns não foram. Quantos foram livres, digam amém. Mas é fato, nem todo mundo foi livre no encontro. Ali foi simplesmente um destino. Algumas pessoas sim, saíram libertas, transformadas de lá. Mas a libertação também, ela é um processo, na qual se você não vigiar, lembra da peça? Não vem só mais um, vem todos aqueles outros. Então, se a gente é livre, Deus destrancou as portas, mandou todo mundo embora, a casa está limpa agora, está arrumadinha. Se a gente não manter a casa limpa, irmãos, Satanás vai vir novamente. E tendo não encontrado lugar, voltou para casa e encontrou a casa limpa. Lembrem-se disso. Se Satanás ele estava na nossa vida, se Satanás estava em nossa vida, e ele foi expulso das nossas vidas através do poder do sangue de Jesus, e se futuramente eu não vigiar, não tem outra escapatória, ele vai vir, diga misericórdia, Satanás vai vir. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, coloca para nós aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Isso significa, irmãos, que nunca mais voltaremos a pecar? Não. Não significa que a gente vai viver agora uma vida sem pecar. Porque como a gente viu, desde a criação, Satanás entrou na humanidade com legalidade. Através do pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos impuros por natureza. Por mais que Jesus tenha morrido na cruz, derramado seu sangue, para a remissão dos nossos pecados, mas isso não quer dizer que a gente não vai voltar a pecar, porque a gente sim vai voltar a pecar. Mas a gente tem uma orientação, um direcionamento que a Bíblia nos dá.
E esse direcionamento é se todos os dias nós orarmos, se todos os dias nós meditarmos na palavra, se todos os dias nós buscarmos a santidade em Cristo, isso vai ser mais impossível de você pecar. Vai pecar? Vai, mas com uma frequência menor. Eu vou falar para vocês mais à frente sobre isso. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para a pessoa se libertar espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22 e 23, ele diz o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal, ou se afasta de toda aparência do mal. Versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, fugir da aparência do mal não quer dizer que você precisa ser um crente bitolado, ou um crente chato, porque tem pessoas que ficam muito bitoladas, parecendo com os fariseus no tempo de Jesus. Julga todo mundo, julga as atitudes das pessoas, porque ela é conhecedora da palavra, e aquela que está pecando não, porque ela tem mais conhecimento da palavra, e aquela pessoa não tem. Conheço alguns que, do lugar de onde eu vim, que não costumam ir em aniversários, porque se o aniversário é de alguém não crente, eu não vou. Por quê? Porque lá vai ter bebida, e onde tem bebida eu não estou no meio. Tem outras que ficam muito presas a essas situações, que não estão em determinados ambientes porque lá existem pecadores. Se está uma roda de amigos conversando sobre qualquer tipo de assunto, ela não entra naquela roda de amigos. Por quê? Porque ali não tem ninguém crente, então ela não vai se misturar, porque não vos ajunteis na roda dos escarnecedores. E ele leva isso ao pé da letra. E as pessoas não entendem que fugir da aparência do mal é simplesmente se desligar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Existem amigos que te afastam de Deus? Você pode não ter amigos que te afastem de Deus, mas existem amigos que não comungam da mesma fé que você, e elas não vão falar a mesma linguagem que você. Tem que cortar o relacionamento com eles? Não corte não, porque ela é uma pessoa, é um campo de você, é um peixe, possível peixe que você vai pescar. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é sentar-se com ele e compartilhar do mesmo pecado. Isso não. Mas amizades do mundo a gente pode ter. O que muitos não conseguem fazer é resistir à tentação dos amigos. O amigo vem, oferece um copo de bebida, ele vai e toma, não só uma. Um amigo vem, não, vamos dar um tapa aqui nesse pendrive, fume um pendrive. E aí ele acha que por fumar um pendrive não é nada demais, afinal não é um cigarro, e ele dá o tapa no cigarro, ou no pendrive, como a gente fala. Alguém sabe o que é o pendrive que eu estou falando, gente? É o cigarro eletrônico. É o cigarro eletrônico. Ah, não é a mesma coisa, mas é cigarro do mesmo jeito. Faz muito mais mal do que um cigarro. Ah, pastor, então eu vou fumar um cigarro. Vai, fuma, vai nessa. Abra a legalidade, abra portas, que você vai ver o que Satanás vai fazer na sua vida. Diga misericórdia. Fugir da aparência do mal é não deixar transparecer, não deixar visível ao mundo que você está cometendo um erro. Existem pessoas que, por exemplo, está lá uma roda de amigos bebendo cerveja, o baré, que é a mesma garrafa, o mesmo litro que uma Brahma. Aí está lá os amigos bebendo, e aí o cara vai lá e senta na mesma mesa, mas vai tomar um baré. Meu irmão, até ele se explicar que não estava bebendo cerveja, tem a mesma cor,
tem a mesma garrafa, mas até ele se explicar que ele não estava bebendo cerveja. Entende isso? Se afastar da aparência do mal. Eu não vou entrar na questão da bebida, porque alguns acham que pode beber. Se você quiser beber, irmão, é você e Deus. Mas depois não caia estribuchando no chão, chamando seu pastor de rede ou pastor da igreja. Vem expulsar o demônio aqui, pastor. Mas se ficar pode chamar, tá, irmão? Estou só zoando. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Para aí o versículo? Não. Mas enchei-vos do Espírito. Aí as pessoas só querem pegar a primeira parte, que as convém, mas não querem pegar a segunda parte, não é verdade? Então nós precisamos entender o que a palavra do Senhor diz a nós. Não usar alguns textos para poder justificar os nossos erros, mas sim usar o texto no seu contexto para entender o que Cristo tem a dizer ao nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos fugir da aparência do mal. Se existem amigos que te levam para o pecado, abstenha-se deles, se afaste deles. Quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é um outro passo muito importante para a nossa libertação. E para que isso aconteça, é preciso que antes de tudo nós venhamos nos esvaziar dos nossos pecados. Se eu perguntasse para você qual que é o pecado que te persegue, eu costumo chamar de pecado de estimação, você saberia dizer qual que é? Com certeza saberia, porque ele te persegue todos os dias. Se a gente olhar para o nosso pecado de estimação, como se fosse um pet, como se fosse um animalzinho de estimação, alimentando ele todos os dias. Já parou para pensar nisso? Vamos dar um exemplo. O cara tem um pecado de estimação da mentira, e todos os dias ele tem a oportunidade de falar a verdade, mas nessa oportunidade de falar a verdade, ele tem que soltar uma mentira. Ele está alimentando o seu animalzinho de estimação, o seu pecado. Ele está alimentando aquele pecado que o persegue. Aquele que todas as vezes que ele vai falar com alguém, ele tem palavra de duplo sentido. Ele tenta se desviar disso, mas todas as vezes ele vai deste mesmo rumo. E assim é com todos os demais pecados. Se é pela fornicação, se é pelo adultério, se é pela prostituição, ele todos os dias ele tem a oportunidade de negar a própria carne. Mas mesmo assim ele insiste em cometer o erro, em cometer o pecado. Você sabia que todos os pecados nem sempre é Satanás que faz? Você sabia que muitos dos pecados, a maioria deles, ela é proveniente da nossa natureza carnal? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 18, fala lá sobre as obras da carne. Não foi Satanás que levou a pessoa a trair, não foi Satanás que levou a pessoa a fornicar, não foi Satanás que fez isso ou aquilo, não. A gente costuma colocar na conta de Satanás muita coisa, e na verdade não foi Satanás que fez. Tente imaginar você acusando Satanás: ó, Satanás me levou ao pecado. Satanás: oxe, eu mesmo não. Você mesmo que deu o pontapé inicial. Eu só te mostrei um negócio ali, ó. E você que por si só foi. Obras da carne. Mas como eu falei a vocês, Satanás aproveita da obra da carne, ou das obras da carne, como legalidade, como uma porta para te escravizar, ou para nos escravizar. E quando a gente menos imagina, a gente está atolado no pecado, a gente está atolado em maldições. Sabe, irmãos, e não adianta você ir a 2, 3, 4, 5 encontros, se enquanto você sair do encontro, você não mudar a sua vida. Não adianta você se reconciliar ou se converter ao Senhor 15 vezes no ano, se sua vida não tiver nenhuma mudança.
Enquanto a gente não compreender que somos pecadores e que Satanás aproveita dessas legalidades para nos escravizar, sempre seremos escravos de Satanás. E é necessário que a gente entenda que Deus, Ele tem algo novo para as nossas vidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas Ele não vai nos usar ou nos entregar algo por termos ainda uma aliança com o inimigo. Conheci um irmão que ele foi para o encontro umas 5 vezes. Lembrou, né? 5 vezes ou foi 6 vezes foi para o encontro. Em um dos reencontros que teve na igreja, ele chegou aí para o reencontro. E no reencontro vivia dando satisfação para ex-esposa. Olha, eu estou aqui, viu? Eu estou indo para o reencontro. Eu estou indo para o reencontro, viu? Deus vai mudar nossa vida. Deus vai mudar nossa história e tal. E colocou toda a expectativa no reencontro. Mas aí quando ele voltou, ele não mudou as práticas dele. Olhemos para o nosso último reencontro. Quem foi para o reencontro, levante a mão e diga amém. Irmãos, foi bom? Foi bom? Foi sobrenatural? Pois é. Mas eu acho que mais da metade daquelas pessoas que foram para o reencontro não estão mais com a gente. Por quê? Porque não mantiveram a chama acesa. Porque não continuaram a obra que o Senhor deu início lá na chácara. É assim para o encontro com o amor de Deus, é assim para o encontro de princípios, é assim para o reencontro. Se nós não tivermos uma decisão de ter uma mudança de vida, não adianta passar pelos reencontros. Não adianta. Às vezes vai até piorar, porque vai sair um e vai voltar 7. Entende isso, irmãos? Então é necessário que a gente entenda que, para que Satanás saia das nossas vidas de uma vez por toda, é necessário ter uma decisão. Pergunto para você, dona de casa, você que tem uma casa, seja alugada ou própria, quem entra na sua casa? Você abre a porta para qualquer um? Está passando um mendigo na rua, opa, entra aqui, meu amigo. É assim que você faz? Seja bem-vindo, sinta-se em casa. É assim que a gente faz com o mendigo? Não é. Qualquer pessoa que esteja passando na rua, seja um bêbado, seja um viciado, seja uma pessoa comum, ei fulano, ei, entra aqui, entra aqui, entra aqui. É assim que a gente faz? Não é. A gente vigia nosso lar, é ou não é? A gente permite entrar na nossa casa somente quem a gente quer. E por que que com as nossas vidas é diferente? Por que que com o nosso coração a gente escancara as portas por 5 minutos de prazer, por 2 minutos de prazer, por um período de êxtase que a gente vai ter através do pecado? E Satanás entra, e Satanás faz a festa. A gente dá a carta, como é que é o nome daquele? A procuração. A gente dá procuração para Satanás fazer o que quiser da nossa vida. Lembra do encontro? A gente entrega uma procuração para Satanás, e Satanás faz o que quer da nossa vida. Diga misericórdia. Com a procuração no seu nome eu posso abrir uma conta, posso financiar uma motocicleta, se seu nome estiver limpo, é claro. Eu posso fazer um bocado de coisa. Assim também é Satanás, irmãos, quando nós abrimos a legalidade para ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos esvaziar do pecado que está dentro de nós. Orgulho, autossuficiência, rancor, ira, tudo isso, irmãos, enche o nosso coração e acaba deixando que o Espírito Santo não encontre espaço em nosso coração. Gálatas capítulo 5 e o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Há uma guerra interna dentro de nós. Se você for parar e falar assim, eu vou orar
E se eu sentir no meu coração de perdoar fulano, eu vou perdoar. Vai acontecer isso? Não, não vai. Existe uma guerra dentro de nós. Vamos lá, outro exemplo. Se por acaso eu esperar pela minha própria força e vontade, de eu procurar orar, procurar ler a Bíblia, procurar jejuar, por minha própria vontade, eu vou aqui esticar meus pés, deitar numa rede, e vou esperar vir uma vontade de orar, uma vontade de falar com o Senhor. Isso vai acontecer, irmãos? Vai acontecer sim ou não? Não vai, porque a nossa carne não quer isso. A nossa carne, ela quer coisas da carne, ela quer pecar, ela quer nos levar para o pecado. O Espírito que está dentro de nós até pode falar ao nosso coração: ei, vai falar com o Senhor. Ei, medita um pouquinho na Bíblia. Ei, bora fazer um jejum para santificar-se. Ei, bora orar de madrugada. Às vezes o Espírito Santo até acorda a gente de madrugada, né? E aí entra a nossa vontade. Qual que é a nossa vontade? Virar para o outro lado e dormir? Ou a nossa vontade é de se ajoelhar e orar? Nossa vontade é de dormir, irmão. A vontade carnal é de fazer coisas da carne. O Espírito que está dentro de nós, ele luta contra a nossa carne, querendo que nós nos aproximamos do Senhor. Isso mostra que a nossa carne deseja pecado, e o nosso Espírito deseja santificação. E só iremos vencer essa guerra se o nosso Espírito estiver alimentado. Lembra do CCE? Costumo dar esse exemplo. CCE, a briga dos cachorros. Cachorro preto, cachorro branco. Todas as vezes que as apostas favoreciam o cachorro preto era que perdia e o branco ganhava. Todas as vezes que as apostas iam favorecendo o cachorro branco perdia e o preto que ganhava. E um cara que assistia às brigas, intrigado, foi atrás e perguntou: qual que é o esquema? Todas as vezes que o cachorro preto está com as apostas lá em cima, ele perde. E quando é o branco, acontece a mesma coisa. E o dono dos cachorros disse: olha, até quarta-feira eu vejo em quem estão apostando mais. Se for o cachorro preto, eu pego o cachorro preto, eu tranco ele, deixo ele sem água, deixo ele sem comer, deixo ele trancado. E o cachorro branco, eu alimento ele, faço ginástica com ele, saio correndo com ele, eu dou água para ele. E no dia da luta, ele vai estar mais fortalecido, e a chance de vencer é muito maior. Então quem que nós alimentamos? A nossa carne ou o nosso espírito? Diga misericórdia. Irmãos, a Bíblia nos conta a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, lá no livro de Atos, no capítulo 5, fala a respeito dessa história. Ananias tinha uma propriedade e ele vendeu essa propriedade. E o fruto dessa venda, ele iria abençoar o ministério dos apóstolos. E a Bíblia diz que Ananias, ele decidiu reter parte para ele daquele valor. A Bíblia não fala, mas imagino eu que ele combina com a esposa. E aí não fala mais para ninguém e isso fica escondido. A Bíblia diz que Deus revela isso para Pedro e Pedro o confronta. Ananias, por quanto que você vendeu a propriedade? Ananias dá o preço, mas não o preço certo, o preço injusto ou o preço abaixo, tirando a parte dele. E qual foi a palavra de Pedro? Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? 4. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes
para Deus. E o versículo 5, ouvindo estas palavras, o que aconteceu com Ananias? Caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Na sequência, Safira vem e Pedro faz a mesma pergunta. Safira, por quanto que vocês venderam a propriedade? E ela dá o preço, tirando a parte que tinham retido para eles. E a Bíblia diz que Pedro, olha, teu marido disse a mesma coisa, e olha o que aconteceu com ele aqui, ó. E ela imediatamente também morreu. Irmãos, nós podemos tentar enganar o nosso líder, nós podemos tentar enganar o nosso pastor, mas muitas vezes a gente subestima a presença do Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Ele olha através dos nossos olhos, Ele apalpa através das nossas mãos, Ele ouve através dos nossos ouvidos, Ele vê os pensamentos antes mesmo que a gente pensasse. Em Salmos a Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração, nos conhece. Antes que uma palavra viesse a sair pela minha boca, Ele já sabia o que eu ia dizer. A gente pode enganar o nosso pastor, a gente pode enganar nosso cônjuge, a gente pode enganar nossos amigos, a gente pode enganar nosso discipulador, nosso líder de célula, mas o Espírito Santo a gente não consegue enganar. A Deus a gente não consegue enganar. E às vezes quando a gente é pego no erro, tem alguns que falam assim: somente Deus pode me julgar. O que é pior, ser julgado pelos homens ou ser julgado por Deus? Ora, o homem não tem como te dar a salvação, porém Deus tem como te dar a salvação ou não, e isso vai depender de nós. Então, quando nós permitimos que Satanás venha ao nosso coração, automaticamente o Espírito Santo já não habita mais em nós. Precisamos buscar todos os dias das nossas vidas, irmãos, nos encher da sua presença, nos encher com sua unção, buscar a sua face. Pastor, o Senhor não conhece a minha vida é uma correria. Irmãos, se a gente for colocar justificativa só na correria, deixe de ser crente, vá viver na sua correria. Fique trabalhando, não faça mais nada, só trabalhe. Ah, pastor, eu trabalho demais. Pois então, só trabalhe. Ah, pastor, minha vida é uma correria. Pois então, só vive correndo. Sabe, irmãos, isso é uma desculpa que Satanás colocou na boca de muitos para justificar a ausência da busca pelo Senhor. E as pessoas têm deixado de buscar a Cristo, ou leem a Bíblia, ou oram ao Senhor, somente quando vem à igreja, somente quando vai à reunião de célula. E isso é uma falha muito enorme para o cristão, porque o cristão ele não pode deixar de se alimentar espiritualmente. A gente come todos os dias, come ou não come? A gente toma café não, porque estamos em jejum, mas a gente nos dias normais toma café, almoça, ou lancha ou janta à noite, é ou não é? E tem uns ainda que tomam um mingauzinho antes de dormir, não é assim? Se nossa carne precisa desse alimento, irmão, nosso espírito precisa também ser alimentado. Precisamos deixar de fazer o nosso espírito jejuar. A gente precisa orar, a gente precisa buscar a palavra. Ah, pastor, mas eu faço. Amém.